E a gente já inicia. Excelente. Bom, pessoal, boa tarde, então, a todos. Estamos aqui hoje para fazer o nosso encontro de encerramento dessa jornada aí de um ano, né, de trabalho do Ogitec Garage, junto com vocês, com as associações, em parceria aí com a UPL e a Orplana, né, também com o apoio da Solidariedade, nesse programa Agitec Garage for Farmers, né, onde ao longo aí desse último ano nós estivemos trabalhando com vocês, identificando desafios, identificando dores e conectando com soluções. Então chegamos aqui agora a esse momento de encerramento, onde nós vamos trazer um pouquinho de tudo aquilo que a gente passou ao longo dessa jornada. Então, um pouquinho aí dos desafios, um pouquinho das soluções que vocês conheceram e também algumas atualizações de algumas soluções que a gente está testando aí com algumas associações. Bom, vamos lá, então, mostrar para vocês a agenda, né, desse encontro. Então, vou fazer agora uma breve abertura, né, a gente fazer uma recapitulação aí de toda a nossa jornada, todo o processo aí que a gente passou. Depois a gente vai trazer um pouquinho de atualizações de alguns resultados, de alguns testes, né, que estão sendo realizados. E aí ninguém melhor do que vocês que estão participando desse processo, né? Então a gente vai trazer aí o Rafael da Silva para falar um pouquinho do projeto, trabalho deles com a PMP. Também o Denis da Solidariedade para falar um pouquinho do trabalho deles com a Ascana. E por final o Leilson, né, da Asforama, para trazer um pouquinho aí de atualizações sobre o trabalho que eles estão desenvolvendo com a Smart Breeder. Aqui o intuito é realmente a gente compartilhar um pouco de conhecimento, compartilhar um pouco de resultado, para que todos aí possam participar, né, dessas dinâmicas. A gente trouxe também, né, a Dalana, né, que está aqui conosco. Boa tarde, Dalana, que é do nosso time aqui do Agitec Garage, e vai falar um pouco com a gente sobre inovação e governança, né? Então, ela vai trazer um pouquinho do contexto, do cenário, das melhores práticas, também para a gente compartilhar alguns aprendizados com vocês. E, para finalizar, a gente está aqui contando com a participação de algumas pessoas da UPL. Então, a gente tem o Wilson, outros colegas aí também que estão participando, da UPL, que foi nosso parceiro ao longo de todo esse programa, né, financiando aí a participação de vocês, né, das associações. Então, vamos trazer um pouquinho aí da visão da UPL sobre relacionamento e geração de valor para vocês, associações, parceiros da UPL. Ok? Vamos lá, então. Bom, mais uma vez, né, como é sempre muito bom destacar, né, o nosso propósito aqui no Agitec Garage, que é alimentar os empreendedores que irão alimentar o mundo. E quando nós falamos de empreendedores, né, nós entendemos que vocês, produtores, associações, são grandes empreendedores, né? São pessoas que estão ali no campo tomando risco e que têm esse papel fundamental, estratégico de alimentar o mundo. Então, levar soluções, levar tecnologia, levar inovação para o campo está muito alinhado com o nosso propósito, com a nossa visão aqui dentro do Agitec Garage, e por isso esse programa, por isso todo esse trabalho que a gente, ao longo desse ano, aí, desenvolveu com vocês. Bom, só para lembrar, então, um pouquinho para a gente, né, sobre a estrutura do programa, né, aquilo que a gente trabalhou ao longo desse ano, aqui representado nessa figura, né, onde a gente teve, lá no começo, né, todo o trabalho de mapeamento dos desafios, mapeamento, identificação dos desafios e oportunidades de vocês, associações, né? Então, buscamos entender com vocês onde estavam os gargalos, onde estavam os principais pontos de melhoria e oportunidades, para que a gente pudesse, aí, ao longo de todo esse ano, entrar nesse ciclo de
conectar vocês com soluções, né, com empresas de tecnologia, com inovações, para que vocês pudessem testar e validar isso a campo, né? Então, temos alguns exemplos. No último encontro que tivemos, por exemplo, trouxemos alguns resultados do teste que a Sensix realizou, né? Hoje também vamos trazer alguns avanços, algumas atualizações sobre alguns testes que estão sendo realizados a campo, alguns também ainda em planejamento. E, por fim, esses encontros de aprendizados, né? Onde nós já tivemos 2 anteriormente, e agora esse terceiro, que também é um encontro de aprendizado. A gente quer trazer um pouco para vocês das experiências, dos resultados, e também aprendizado sobre gestão da inovação, relacionamento com startup, projetos de inovação. Então, realmente, todo esse ciclo, né, para a gente conseguir, desde lá da base, entender os desafios, conectar vocês com soluções, com tecnologias, testar, validar isso com vocês e compartilhar com todos os aprendizados. E, claro, que o nosso grande objetivo, né, no final do dia, é que essas tecnologias elas sejam implementadas a campo, né? Que vocês tenham a oportunidade de conhecer, de testar, de fazer um piloto, mas que no final do dia a gente consiga implementar, né? Levando de fato solução, levando tecnologia, levando eficiência para o campo. Bom, agora falando um pouquinho aí desse capítulo, né, desse programa que a gente fez junto com vocês, né? A gente teve ao longo desse ano, ao longo desse ciclo, 22 associações de produtores de cana participantes, né? Todos eles aí, vocês ligados ao Orplana. E aqui eu coloquei aqui o nome, né, das associações, mas eu queria aqui, nesse momento, deixar o meu agradecimento especial, né, a todos vocês, participantes, associações, que estiveram conosco durante essa jornada, né, que aceitaram esse desafio, que aceitaram fazer parte desse programa, todas as contribuições de vocês, todo o compartilhamento, né, de resultados, de aprendizado que a gente tem visto ao longo aí de todo esse ano e hoje também. Então, deixo aqui o meu agradecimento especial, né? Sem vocês, sem a participação de vocês, sem o engajamento de vocês, nada disso teria sido possível, né? Então, vocês que lá desde o começo acreditaram nessa proposta, acreditaram nesse programa, abraçaram o desafio e estiveram conosco durante toda essa jornada. Então, fica aqui o meu agradecimento às associações participantes. E também a todo o suporte e apoio da Orplana, né, que também, durante todo o programa, esteve ao nosso lado, esteve contribuindo, e foi muito importante também para que a gente chegasse agora nesse momento. Bom, falando um pouquinho, então, daquilo que foi esse nosso trabalho, né, de desafio, né, como a gente colocou ali, a primeira etapa do programa foi o mapeamento dos desafios, identificação dessas oportunidades. Então, só para a gente relembrar aqui um pouquinho, né, aquilo que a gente trabalhou ao longo desse ano, né? Então, foram 3 desafios ao todo. O primeiro deles foi relacionado a suporte da associação na tomada de decisão dos associados, né? Então, como vocês, como associações, podem oferecer, né, aos associados uma ajuda, um suporte com tecnologia, com informação, com dados na tomada de decisão. Então, uma forma de aumentar a geração de valor para os associados, né, retenção, atração de associados, e aí dados agronômicos, né, dados de inteligência. Enfim, esse foi o primeiro desafio que a gente trabalhou. O segundo desafio, né, que a gente trabalhou ao longo desse ano foi relacionado à gestão agrícola e financeira, né? Então, a realidade de vocês de manter um relacionamento diretamente com os associados, né, tanto na parte agronômica, que foi ali o primeiro desafio, mas também toda a parte de gestão agrícola e financeira, né? Então, a gente vê realmente como é estratégico para vocês essa questão do relacionamento e da geração de valor para os associados, né? Então, isso se traduz muito bem aqui nesses desafios. Então, como a gente consegue, de forma prática, de forma acessível, né, com gráficos, com números que sejam fáceis de acessar, dar um suporte ao produtor associado. Então, esse foi o segundo desafio. E um terceiro desafio, né, que a gente trabalhou também
foi em relação à gestão das operações agrícolas, né? Então, a gente, uma vez que a gente consegue identificar, ajudar ele na tomada de decisão, como que a gente consegue monitorar se aquela decisão, se aquela prática está sendo adotada, né? Então, o produtor, né, sendo bem informado, né, com dados integrados, recebimento de alertas, consciente, né, sobre a importância do manejo, da recomendação agrícola e financeira, e a gente conseguindo monitorar, né, vocês conseguindo monitorar a realização dessas operações que são recomendadas. Enfim, esses foram os 3 desafios aí que a gente trabalhou ao longo desse ano, ao longo de todo o programa. E aí, apenas para lembrarmos também um pouquinho, né, quais foram, então, as startups, né, as soluções tecnológicas que vocês tiveram a oportunidade de conhecer ao longo do programa, né? Então, a gente teve aqui, a gente dividiu aqui por desafio, né, mas ao total foram mais de 15 startups, né, soluções que vocês tiveram a oportunidade de conhecer, de assistir a solução, de avaliar, né? Então, ao longo desse ano, né, vocês tiveram aí acesso, né, conexão com mais de 15 soluções tecnológicas voltadas para esses desafios, né? Então, a gente tem aqui no primeiro a Sensic, Seeds, Maneje Bem, a Cima, a Adiagro, a Arable, e algumas que tiveram interesses, né, onde vocês sinalizaram interesse em aprofundar um pouco mais, em entender, e dessas 3, a gente desenvolveu aí dois testes, né, 2 pilotos. O primeiro deles, da Sensix, com a Socana, que a gente já conseguiu finalizar, a gente já trouxe, inclusive, numa a reunião anterior a essa, alguns resultados, aprendizados, né? Não sei se vocês relembram, mas estava relacionado ali com monitoramento de falhas de plantio. E temos também aí uma outra conexão que está se desenvolvendo num teste da CIMA com a PMP, né? Inclusive, trouxemos hoje o Rafael da CIMA para falar um pouquinho desse trabalho deles com a PMP, trazer um pouquinho de atualização para vocês. Bom, da mesma forma, né, a gente teve aqui no segundo desafio mais algumas startups que vocês conheceram, tiveram oportunidade de conectar, tiveram também interesse em se aprofundar com mais 2, então a Agrária e a Solidariedade. E hoje a gente tem aí em andamento, né, em execução, um teste, um piloto da Solidariedade com a Ascana, que a gente trouxe também hoje aqui o Denis para falar um pouquinho mais, trazer um pouco de atualização, para a gente entender como é que está o andamento aí desse projeto. E, por fim, né, aqui no terceiro desafio, também trouxemos mais algumas startups para vocês conhecerem, foram 3. Dessas 3, 2, né, receberam aí alguma sinalização de interesse em realizar algum teste, em se aprofundar, entender melhor a proposta, valores. E dessas a gente tem hoje uma conexão aí da Smart Breeder com a Asforama, né? E trouxemos também hoje o Leilson da Asforama, que vai falar um pouquinho também dessa atualização para vocês, de como está sendo esse trabalho com a Smart Breeder. Ok? Bom, vamos passar então para esses cases, né, para esses exemplos, né, e esses compartilhar um pouco os aprendizados. E aqui nada melhor, né, do que trazer justamente vocês que estão envolvidos, ou seja, aí do lado da startup, ou seja, do lado da associação. E por isso a gente trouxe aí algumas pessoas para falarem um pouco e compartilharem um pouco com a gente de como tem sido esse projeto, em que fase que está, quais são os próximos passos, o que a gente já conseguiu construir, quais foram as discussões que já foram realizadas. Enfim, vamos entender um pouquinho melhor aí de atualizações sobre essas conexões entre as startups e associações. Bom, para isso eu gostaria de chamar, então, primeiramente o Rafael. Rafael já está aí com a gente? Tudo bom, Lucas? Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Rafael é da CIMA, né? Vou deixar você se apresentar, Rafael. Mas queria que você contasse um pouquinho para a gente aí, então, dessa conexão da CIMA com a PMP. Conta um pouco para a gente sobre o desafio, objetivos, onde vocês estão, quais são os próximos passos. Então, pessoal, a gente agora está localizado, né, em Curitiba. A gente trabalhava no coworking e passamos agora para o escritório físico. Né? Recebemos uma proposta aí de 10 milhões de
de investimento. Então, a equipe cresceu também. E junto com a PVP, a gente está com esse desafio, né, de fazer a implantação da cana dentro da plataforma. É uma etapa nova para nós também. E o desafio é estar inserindo, né, todas essas informações e também a questão de perdas e cálculos, né? Então, tem questões específicas, né, que estão sendo atribuídas, sempre em contato com os programadores, para que esteja tudo certo, né, e limpo para o uso do pessoal, né, dos técnicos também. Eu até eu tinha separado até uma apresentaçãozinha, não sei se eu preciso compartilhar. Pode compartilhar se quiser, Rafael. Vou parar aqui meu compartilhamento. Tá, vou compartilhar aqui, então. Aí, fica à vontade. Pronto. Vocês estão conseguindo ver? Sim, positivo. Beleza, obrigado, Lucas. Então, nossa parceria aí, estamos no estado de POC, né, com conversação. Então, eu comentei um pouco sobre acima já, né, para funcionar o aplicativo offline, toda essa gestão, focando, né, nos dados limpos, né, bem centralizados e na gestão deles, focando nas informações e monitorando elas. Aqui temos um resumo do que a Acima pode trazer. Então, com o uso de imagens em DVI, tem o nosso monitoramento de pragas, doenças e daninhas, né, com emissão de relatórios a partir disso também, estimativas de produtividade, tem as ordens de fertilização, aplicação. Então, a gente tem todas, desde de fertilizantes até mesmo a dessecação, podemos usar com as ordens. Tem nossos avanços de plantio, de colheita, né, com os períodos, 4 dias de avanço, as informações de produção. Tem nossos tratos culturais também, registros pluviométricos. E, além disso, né, o relatórios de visitas, que é bem bacana, com a questão de ser offline e o compartilhamento dos relatórios, né, para você estar checando isso e verificando como está o andamento, né, as visitas, o acompanhamento com o produtor e com a área também. Então, o principal objetivo que a gente teve aí desde o início com a PVP foi, né, a geração de dados confiáveis e apresentá-los em dashboards inteligentes, né, para você ter essa gestão mais fácil e mais limpa, né, que você está trabalhando. Então, com a facilidade e rapidez no preenchimento dos dados de campo, né, para você não ter esse atraso em estar preenchendo as informações, a organização das informações para melhor analisar, tem ali a emissão e envio automático de relatórios. Esse aí também é um dos desafios que a gente já conseguiu, né, então está podendo realizar de uma forma mais simples, né, agora também, e tem análise inteligente via dashboards em Power BI, né, e eu até tenho aqui uma demonstração disso. Então, a gente separa aqui em módulos, né, na gestão de pessoas e atividades, tem a nossa gestão de dados agronômicos, gestão de aplicações e gestão de plantio e colheita. Eu vou até passar um gifzinho para vocês, para você estar dando uma visualizada. E aqui também, então, aqui você pode ver, então, tem a gestão de dados agronômicos, você está podendo gerenciar com filtros, né, tem a localidade também, com gráficos, estados, regionais, podendo separar por dias, períodos também. Então, essa facilidade em Power BI é bem bacana. Então, aqui você pode ter uma análise, né, em cima, analytics, para ter isso. Bom, deixa eu tomar uma água. Aqui tem o nosso fluxo. Então, a gente começou com a parte de discovery. Depois tivemos nossa reunião de kickoff para ter o nosso planejamento de objetivos, que já conversamos. Agora estamos na parte de adaptação da plataforma, com as solicitações recomendadas. Depois já veio um treinamento inicial, né, dos usuários com a nova plataforma atualizada, mas já já tendo conhecimento do pessoal sobre isso, né, como já tivemos uma conversa. Depois vem o uso e inserção dos dados na plataforma. A gente já inseriu grande parte dessas questões de produtos, pragas, né, respectivo ao cultivo da cana. Tem um acompanhamento do lançamento dos dados. E depois vem a observação do Power BI, né, com os dados e fazendo toda essa gestão.
E aqui também, já comentando novamente, né, as atualizações e desafios, são a adaptação, né, da realização do stand de plantas, né, porque a gente quer atribuir essa parte a falhas de colheita. Então, realizando, né, com o nosso uso do stand de plantas, eu vou até mostrar um gifzinho depois, você já consegue, com o desvio populacional, ter essa porcentagem de falhas, né, dentro do talhão. Teve nossa inserção de pragas, doenças e daninhas, com os indicadores e níveis de controle. Já foi inserido também, né, os insumos para o cultivo, químicos, biológicos e fertilizantes. A padronização de perdas de colheita, né, para o uso offline em tempo real. Então, esse aí a gente já inseriu, né, estamos trabalhando ainda para dar uma atualizada, né, ainda falta só os detalhes. E o mesmo serve para a qualidade de plantio também, né? Estamos já na parte final, reta final, de atualizar essa parte. Com a personalização dos relatórios também. Então, aqui tem um gifzinho da parte da stand de plantas. Vou soltar para vocês. Então, aqui a gente entra, preenche, coloca em contagem de população. Distância auditada de 2 metros, né? Coloquei uma população ali de 54 mil plantas por hectare. E coloco nossas amostras, né? De 10 plantas, depois 22 plantas, e lá embaixo ele consegue visualizar o desvio populacional de 1,23%. Né? Então, isso a gente pode entender como o número de falhas também. E na parte de perdas de colheita, a gente vem no nosso monitoramento, vamos em medidas, perdas de colheita, e podemos preencher as informações sugeridas, toco, ponta, cana inteira, lasca, pedaços, e ter a nossa porcentagem de perdas, podendo colocar como que está a limpeza, né? Se está boa, regular. Então, essa parte ainda a gente está dando uma checada, ainda que tem algumas palavras em espanhol ainda. E aqui nós temos essa parte aqui. Bom, eu quis falar rápido para não pegar muito tempo, mas aqui tem um pouco já do nosso desafio. Eu vou parando aqui. Perfeito. Se me permite, Rafael, fazer alguns comentários, né? Eu Sim. acho que é muito legal, né, nessa conexão. A Cima, não sei se todos sabem, é uma empresa, uma startup argentina. Se eu falar besteira, você me corrige, tá, Rafael? E eles são muito fortes com grãos, né? Eles têm uma atuação muito forte com grãos e ainda estão iniciando essa jornada, né, desenvolvendo soluções para cana. E justamente através do programa, né, que tiveram a oportunidade de se conectar com a associação, com a PMP, e é justamente a oportunidade tanto para eles, né, para cima, de desenvolver soluções próximo de um potencial cliente, né, assim, de quem vai usar lá na ponta, e para a PMP, né, para vocês aí do grupo, é a oportunidade de ter uma solução sendo desenvolvida personalizada, né? Então, quando o Rafael falou aí toda a primeira fase, diagnóstico, né, entender o que tem que ser inserido, quais são as métricas, tudo isso, né, são construções junto com a PMP, ou seja, completamente personalizado para a realidade aí da associação, da PMP. Então, é justamente essa vantagem, né? E aí é uma relação ganha-ganha, né? Porque, de um lado, acima tem essa oportunidade de desenvolver, né, uma nova solução, um novo tipo de cultivo, tendo esse contato direto lá com a ponta, e para a PMP, para vocês, associações, a oportunidade de estar na fronteira, sendo pioneiros, tendo uma solução sendo desenvolvida aí, personalizada, sob medida para vocês. Então, acho que esse é a grande vantagem aí justamente desse projeto, que está ainda em fase de execução, né? Então, o Rafael colocou aí, eles já inseriram várias informações, já estão fazendo adaptações no sistema, ainda tem uma fase aí da gente colocar, disponibilizar isso para a PMP, testar, mas é um projeto aí muito legal que a gente tem bastante orgulho de estar acompanhando e torcemos muito para que dê certo e, mais uma vez, né, que no final do dia a gente consiga, né, com a CIMA, entregar uma solução para a PMP que seja implementada aí a campo. Ok? Se alguém quiser complementar mais alguma coisa, o Rafael, vi a Giovana aqui da PMP que está na reunião, não sei se ela quer comentar alguma coisa ou alguma outra pessoa da PMP que esteja.
fiquem à vontade. Complementar, então, até bacana, né, essa relação com a PMP, porque a gente teve nossas conversas, né, e porque essa questão de estar atribuindo, né, essas informações para a plataforma, eu tive que perguntar algumas vezes já para a Giovana, até agradeço ela pela paciência de estar sempre explicando, até os meninos também da equipe dela, com os cálculos, né, que foi uma parte difícil de estar trabalhando, mas a gente tá no caminho, estamos conseguindo, os programadores também estão conseguindo entender também, então estou bem feliz com essa parte. Legal, muito bom. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rafael, né, também. Boa tarde. Assim, o que nós podemos falar? Num primeiro momento, né, Rafael, a gente até já falou bastante sobre isso, a gente teve algumas mudanças dentro da CIMA, então a gente perdeu, assim, vamos falar assim, um período, né? A gente tinha caminhado Sim. E a gente teve que voltar e começar tudo novamente, né? Então, teoricamente, hoje era para a gente já estar apresentando, né, Rafael? Aquilo que a gente já tinha estabelecido lá atrás, mas a gente teve um contratempo aí no meio do caminho, né? Mas, assim, já está bem encaminhado, né? Então, digamos assim, tá caminhando aqui. Acho que o entendimento deles, né, de entender aquilo que seria mais prático para a gente, para o associado ver também a resposta que chegaria, a informação que chegaria para o associado, né, para eles entenderem isso também. Houve aí um certo tempo, mas agora eu acredito que está caminhando, né? Sim, sim. Agora só falta alguns ajustes mesmo e testarmos junto com vocês, né? É isso mesmo, se atende, né? É isso, é uma curva de aprendizado, né? Vários desafios, né? Mas estamos superando e é isso, né, gente? Inovação, muita colaboração entre a CIMA, a PMP. Aproveito e deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento aí ao pessoal da PMP, a Giovana, que eu sei que tem sido muito prestativa aí com o pessoal da CIMA, né? Então, parabéns, obrigado, né? E parabéns pelo posicionamento de vocês, estarem à frente, estarem realmente aí na fronteira. Bom, seguindo, queria falar também um pouquinho, né, trazer aí, na verdade, o Denis, da Solidariedade. Denis, está aí com a gente já? Oi, Lucas, estou sim. Tudo bem? Tudo bom. Boa tarde, Denis. Boa tarde. Deixa eu te trazer para a minha tela principal aqui, que fica mais fácil. Isso. O Denis é da Solidariedade e eles estão aí também numa conexão com a Ascana, né? Denis, fala um pouquinho para a gente aí sobre esse desafio, sobre esse projeto. Conta também, né, quais são os objetivos da associação, os objetivos de vocês também, como a Solidariedade, em que etapa que a gente está hoje, quais são os próximos passos, enfim, traz para a gente algumas atualizações, pode ser? Pode sim. Posso compartilhar a tela, Lucas, para mostrar um... Pode sim, Denis, já liberei aqui. Talvez vocês estão vendo a apresentação. Positivo, Denis. Está em modo de apresentação já ou não? Não, ainda não. E agora foi? Sim. Agora foi. Vocês estão vendo a apresentação, né? Não é o slide de... Ok. Então, a Solidariedade é uma fundação, né? Uma organização da sociedade civil. A gente está trabalhando no Brasil desde 2010, mais ou menos, 2009, 2010, desde 2012 com cana-de-açúcar, tá? E a gente tem, dentro da nossa organização, uma unidade digital que começou aqui no Brasil, ainda em 2012, né? Quando a gente ainda estava bem no início, a gente desenvolveu a nossa primeira plataforma, tá? Que tinha o objetivo de apoiar o produtor e o extensionista, né? O técnico de assistência rural, a gerenciar um processo de melhora contínua no campo. Tá? Então, desde lá, a gente, acho que até antes de apresentar, só vou passar rapidinho aqui pelo nosso app também para o pessoal poder dar uma olhada. Deixa eu só achar onde nós estamos aqui.
Estou entrando com uma nova tela aqui. Me avisa se vocês estão vendo ela. Sim? Sim. Sim. É a tela do app, né? Isso. Tá. Então, isso aqui, só para o pessoal conhecer rapidinho, esse é o Extension Solution, tá? Essa é uma ferramenta desenvolvida para extensionistas, técnicos rurais, gestores de sustentabilidade, no qual a gente consegue gerenciar a carteira de produtores. Então, isso aqui, o usuário é o técnico, tá? A gente consegue cadastrar a lista de produtores que esse técnico precisa atender, né? Então, isso aqui é uma versão demo. E esses produtores, então, eles podem ter dados coletados de produção. Eu estou com uma versão em inglês aqui, perdão, mas só para vocês verem. Então, a gente pode coletar dados de produção, de manejo de solo, de consumo de água, e o conteúdo desse aplicativo, ele é completamente customizável, tá? Então, aqui onde vocês estão vendo em inglês, é tudo que a gente consegue customizar. A vantagem dele é que a gente pode usar o mesmo aplicativo para vários projetos ou para vários objetivos distintos, tá? E várias commodities também. O aplicativo, ele permite um cálculo de desempenho do produtor, de acordo com uma regra de cálculo que também é definida de acordo com o projeto. Então, trazendo para um pouco mais de concretude aqui, a gente pode, por exemplo, interpretar um protocolo de certificação qualquer, adicionar a esse protocolo outras regras ou outros requisitos legais ou técnicos e transformá-lo em conteúdo, né? E aí o técnico pode coletar essas práticas, né? Fazer um benchmark aí contra uma avaliação dessa propriedade rural com base nessas práticas, e a gente consegue avaliar esse produtor com referência ao protocolo que a gente escolher, tá? A gente tem uma outra aplicação que é parecida com essa, só que ela é para o produtor, que é o Farming Solution, tá? Aqui a ideia é que o próprio produtor se autoavalie, só para vocês verem a carinha. Então, ele é muito mais simples, né? Ele não tem uma lista de contatos, porque aqui o contato principal é o produtor. Faz tempo que eu não entro, deixa eu ver se vai abrir. E aí a gente trabalha também... ele abriu aqui. Deixa eu ver se eu consigo trocar de idioma aqui. Como vocês estão vendo, a gente pode fazer em várias versões, né? De idioma também. Ele sai de padrão inglês, português, espanhol, mas a gente consegue, no caso desse aqui, a gente precisou fazer outros idiomas também para outros projetos que a gente tem, porque a gente atua em mais de 40 países no mundo, tá? E nesse daqui é o produtor que vai se avaliar, ele pode se cadastrar, ele pode cadastrar a propriedade, né? Ele pode também participar de mais de um projeto, então se ele estiver participando de 2 ou 3 projetos ao mesmo tempo, ele também consegue se autoavaliar por aqui. Ele pode receber notícias, e essas notícias são notícias preparadas pela equipe gestora do projeto. Então, por exemplo, se a associação quer usar essa aplicação para publicar notícias de interesse dos seus associados, ela pode fazer, e só o grupo de associados recebe essas informações, né? Também tem um sistema de envio de notificações para avisar eventos, enviar convites, lembretes, essas coisas para facilitar. Tem essa parte de dicas do técnico também é customizável, a gente pode colocar aqui uma espécie de perguntas constantes, né, perguntas frequentes para facilitar a vida do produtor. E, por fim, também tem o mesmo esquema de autoavaliação, tá? Que é o mesmo esquema. Assim como o Extension Solution, a gente consegue colocar qualquer conteúdo técnico aqui, né, numa linguagem bem acessível. Tem essa função do toque para ouvir. Não sei se vai sair aí. Acho que não. Saiu. O que você produz na fazenda? Tá. Selecione todas as opções aplicáveis. Ela vai passar por todos, tá? Não vou fazer todo mundo ouvir, que o tempo é curto. Então, essas são as 2 aplicações que a gente tem e que a gente usou para compor a proposta para a Ascana, né? Que, na verdade, para o For Farmers, que a Ascana topou participar em formato de POC, que é o que a gente chama de barômetro ESG. Então, qual é a ideia? Combinando as 2 ferramentas, né? A equipe da Ascana teria uma ferramenta customizada para o seu perfil, que é o Extension Solution, para suas necessidades,
para que a equipe técnica da própria Ascana possa desenvolver seu trabalho de assistência técnica e os dados serem coletados e processados e visualizados também no... A gente também usa o Power BI, como nossos colegas da CIMA, né? Então, a ideia é essa. E aí, eu só vou passar rapidinho aqui, isso aqui só para vocês verem que é só, né, foi o pitch que a gente fez, acho que estava todo mundo lá. E aí, em que pé nós estamos? Se o pessoal das Ascana estiver aí também, depois eu convido para completar, para dar suas impressões, tá? No começo do ano, ainda antes do Carnaval, a gente conseguiu fazer uma visita técnica à Ascana, onde foi muito legal, foi muito produtivo. A gente conheceu bastante o pessoal foi super receptivo, né? E a gente montou um plano de trabalho que foi inviabilizado por um problema de perda de informação, né? A gente teve algumas falhas de comunicação aí, ele precisou ser postergado, mas agora a gente deve executá-la no segundo semestre, tá? Então, a ideia é termos um painel, um dashboard específico para a Ascana, combinando dados que ele já tem, porque a Ascana tem um sistema muito robusto já de informação, de gestão da informação. Então, ela já fornece hoje para o produtor muita informação, muito relatório, e esses relatórios saem hoje em formato de Excel, né? Então, a ideia esse primeiro painel é a gente identificar dentro desse grupo de relatórios os indicadores, né? Os dados mais úteis para os produtores, e dinamizar essa visualização num painel usando o Power BI, para que o próprio produtor possa acessar, talvez até no próprio celular, porque o BI tem uma ferramenta, né? O Power BI tem uma ferramenta que simula um aplicativo para facilitar a vida do produtor aí, né? Aí o segundo componente que a gente combinou de fazer é a adaptação da aplicação do extensionista para a equipe técnica da Ascana. Então, a ideia é fazer uma customização do conteúdo de acordo com as necessidades e agenda de assistência técnica específica da Ascana, né, atendendo única e exclusivamente a equipe da Ascana, e aí disponibilizar o aplicativo e testar. E a terceira frente, que é a comunicação com o produtor, que é o aplicativo do produtor, né, que hoje chama Farming Solution, no intuito de começar a tentar utilizá-lo para ver se ele funciona como essa ferramenta de comunicação, para envio de notificações, lembretes, convites, e a ideia é tentar aumentar o engajamento dos produtores junto às atividades da associação, transformando a comunicação numa coisa mais rotineira e mais direta. Então, basicamente, esse é o plano, né? A gente está com previsão de acabar ali entre setembro, talvez um pouco mais, né? Mas vamos ver como é que as coisas vão andar. Mas, por enquanto, esse é o estado atual da nossa prova de conceito lá com o pessoal da Ascana, que, repito mais uma vez, nos recebeu muito bem. Eu não sei, eu vi que o Lerton estava aí, né? Eu não sei se ele quer conversar, se tem mais alguém da Ascana que queira comentar, seria bem legal da gente ouvir um pouco deles também. Legal. Laírton, quer fazer algum comentário? O Laírton, não sei se ele tem um chat, né? Não sei se ele consegue. Tô aqui. Tudo bom, Laírton? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Não, beleza. É isso que o Denis comentou, né? Nós tivemos um contratempo aí e deu uma atrasada no projeto, né? E agora estamos retomando aí. Né? Quer dizer, então, a gente está bastante ansioso para ver essa ferramenta em ação, né? E vamos cair de cabeça nesse projeto aí. Certo? Então, seu contratempo, Leito, foi menor que o meu contratempo foi perder o Roberto, que é o cara do Excel. Agora faz parte. Mas vamos que vamos. Tá certo. Na verdade, é uma construção aí de uma ferramenta, né, de engajamento e de relacionamento digital da associação com o produtor, né? Eu acho que esse é o grande valor aí dessa solução que está sendo desenvolvida. Bom, muito obrigado aí, Denis e Laírton, pelo compartilhamento. Né, mais uma vez, deixo aqui um agradecimento especial ao pessoal da Ascana, ao Laírton, todo o esforço, energia que tem colocado, né, nesse projeto, o pioneirismo, né, realmente de estar à frente e estar aberto a testar e construir junto com a solidariedade. Então, fica aqui o meu agradecimento e os parabéns aí pela posição de vocês.
Bom, vamos seguir aqui então, pessoal. A gente tem também, para trazer para vocês, algumas atualizações da conexão aí da Smart Breeder com a Asforama. Então, a gente trouxe hoje o Leilson da Asforama, né, para falar um pouquinho, compartilhar um pouco aí com a gente desse projeto também. Tá com a gente aí, Leilson? Leilson, consegue nos ouvir? Bom, não sei se o Leilson conseguiu entrar, mas ele compartilhou com a gente algumas informações. É claro que a gente não tem toda a propriedade que ele tem para falar, né, para contar para a gente dessa conexão e desse projeto aí da Smart Breeder, né, da solução que chama Smart Bio, né, relacionada ao manejo da broca junto com a Asforama. Deixa eu só... Só um instante, vou pegar aqui a apresentação. Bom, conseguem ver, né? Sim. Ok, Sim. perfeito. Então, ele compartilhou com a gente esse material. Pedro Luiz mandou mensagem no chat. Obrigado, Pedro, pela sua participação, sua presença. Depois a gente disponibiliza também a gravação. Ok? Muito obrigado. Vocês me desculpem, mas eu tenho que... Sem problema, Pedro. Tá bom? Muito obrigado. Sem problema. Abraço. Tchau, tchau. Bom, pessoal, continuando aqui, então, essa solução da Smart Breeder, né, que é uma solução para manejo da broca da cana, que está sendo realizado aí o projeto junto com a Asforama. O Leilson está com a gente, Leilson? Estou conectado. Você consegue ouvir a gente? Consegue abrir o seu microfone? Eu estou vendo, tô vendo você pela câmera que está aberta, mas a gente não consegue te ouvir, Leilson. Alô? A gente não consegue ouvir. A gente consegue te ver, mas não ouvimos. Consegue tentar sem o fone, Leilson? Não sei se funciona. Está me conseguindo ouvir agora, Lucas? Agora sim, Leilson. Agora conseguimos. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, desculpa pelo transtorno. Sem problema, sem problema. Não tem problema não. Bom, Você quer que eu você me salvou, porque
Aqui não tem ninguém mais com mais propriedade do que você para falar um pouquinho para a gente aí desse projeto que vocês estão fazendo com a Smart Breeder, né? Eu fiz uma breve introdução aqui para o pessoal, né, que é sobre o manejo da broca da cana, mas passo a palavra para você. Tá bom? Fica à vontade aí para falar. Não sei se você quer... está compartilhando aqui, você quer compartilhar você? Como você prefere? Pode ser a minha mesmo, que eu vou falando aqui. Está conseguindo ver minha tela? Não, ainda não. Liberei aqui para você compartilhar a sua tela. Então tá. Pronto, estamos vendo. Sim, agora sim? Agora sim, perfeito. Então, boa tarde a todos. Desculpa aí pelo transtorno, mas vamos ver se nós conseguimos agora. Nós iniciamos esse trabalho com a Smart Breeder já faz quase um ano, foi em novembro do ano passado. Nós já estamos fazendo esse teste. Aí, como surgiu a oportunidade, nós gostaríamos de ter testado outro módulo. Mas como nós já tinha algumas informações sobre o manejo de bloco da Smart Build, vamos compartilhar um pouco com vocês. Não é muita coisa, mas já para ter uma noção como está o nosso andamento aqui com a Smart. Aqui é só falando sobre a inteligência, né? O processamento de dados são automáticos. Nós inserimos todos os mapas de todas as áreas nossas no programa da Smart. Fizemos essa integração via sistemas deles, mais algumas informações que nós tínhamos de levantamento de dados sobre infestação final, controle de broca, alguns manejos, inserimos também onde gerou os dados para alimentar a plataforma. Com isso, gerou um mapa de sustentabilidade, onde se dividiu com as variedades de cana, conseguimos colocar e formar esse mapa. Junto também fez a favorabilidade epidemiológica e a predisponibilidade dos hospedeiros. Com isso, gera os levantamentos, né, que é a agenda de levantamento, onde que nós escolhemos a forma de levantamento através de armadilhas, mas tem outras formas de realizar o monitoramento, né, broca fora, densidade populacional, dentre outras. Mas nós escolhemos armadilhas porque você vai ter, como a mão de obra nossa aqui está um pouco escassa na associação, então nós demandamos uma pessoa com um carro para fazer o levantamento das armadilhas, instalação e retirada. Ele vai com um tablet e coloca as armadilhas de acordo com o sistema indica. E depois de 3 dias, essas armadilhas são retiradas, alimentadas pelo sistema, indica a recomendação e controle. De acordo com as recomendações, nós mandamos essas informações via e-mail ou por WhatsApp para os associados. E eles retornam com as informações para nós, de acordo com foi feitas as aplicações, os inseticidas, que a gente alimentamos o sistema. Digitamos no sistema já, e ele alimenta para fazer a recomendação da próxima aplicação, de acordo com o residual de cada inseticida que foi recomendado. Às vezes, o recomendado não é o aplicado, é outro, mas a plataforma aceita e depois ela faz outra recomendação, depois do período de residual desse produto. Esse é um dos mapas, né, que gerou das áreas nossas, e daqui está a sustentabilidade. Nós focamos, porque nós temos uma pessoa só, nesse de sustentabilidade alta aqui e alta sustentabilidade, que são em torno de 14 mil hectares. Então, com acordo com essas áreas aí, um menino consegue levantar. Uma pessoa em torno de 25 mil hectares, ele consegue fazer o monitoramento, colocar as armadilhas e retirar. Fica 3 dias, né, 3 noites no campo, a armadilha, depois retorna.
Então, as demais áreas altamente resistentes, as intermediárias, fazemos algumas monitorações, mas o foco nosso é maior nessa área de alto risco. Esse é mais, podemos equacionar a sustentabilidade com alto índice de infestação da broca, né, onde o levantamento foi feito 100% da área, né, onde a infestação final que variou de 1,5 a 8, altamente resistente, altamente sugestiva, são precisão de 97%. Esse também, vai falar um pouquinho sobre a plataforma, mas eu vou passar um pouquinho para frente para a gente focar mais na coisa. Esse é mais sobre a favorabilidade epidemiológica da praga, né? Onde as condições climáticas, né, que vai ser favoráveis para a incidência da praga. Aqui são as estações meteorológicas que nós tínhamos, junto com a usina, 54 estações meteorológicas da Zeus, onde ela tinha contato com alimentava a plataforma da Smart com chuva, temperatura, umidade relativa do ar, e ela passava essas informações para o sistema, onde ele gerava os mapas de maior probabilidade da doença, da infestação da praga. Com isso, as armadilhas eram direcionadas mais nessas áreas de alta favorabilidade. Mais para frente eu vou comentar com vocês sobre essas são, de acordo com a previsibilidade do hospedeiro, né? Janeiro aqui desse ano, nós teve 47 mil hectares aí para fazer monitoramento. Fevereiro caiu um pouquinho. Março, esse período da seca, onde tem menos probabilidade de chuva, né? Aí diminui a incidência da praga, onde o monitoramento vai diminuindo também. E com o passar do janeiro, aqui em dezembro, no final do ano agora, vai aumentando, né? Com a incidência, onde vamos ter que monitorar mais áreas, né? Podemos chegar em dezembro até de 63 mil hectares para ser monitorado. Não quer dizer que são 63 mil é o total da área que nós temos, mas às vezes a área vai ser monitorada 2 vezes no mês, três vezes, de acordo com o nível de infestação da praga. Aqui são mais alguns resultados que a gente obteve, já compartilhar com vocês. Como eu comentei com vocês, nós temos uma pessoa só, então a taxa nossa de levantamento é de 51 dias, pegando toda a área nossa, que é em torno de 48 mil hectares de cana para ser monitorada. Então, como a gente focou mais na alta suscetibilidade susceptível, então as demais áreas aí nós não fizemos levantamentos. Pode ver que nós demoramos 80 dias na alta resistente para ir lá monitorar ela pela segunda vez. E aqui, na alta 19 dias. Então, na realidade, nós precisaria de mais uma pessoa, ou até 2, 3 pessoas, para fazer o levantamento completo da área, para a gente ter um resultado satisfatório da plataforma. Mas como nós estamos uma pessoa só, então a gente prioriza algumas áreas de alta suscetibilidade e susceptível. Aqui são alguns dados já direcionados à plataforma com o impacto do resultado do levantamento. Aqui são as áreas, se for ver, de 2020, onde a gente pegou todas as planilhas que nós tínhamos, todos os dados que estavam aqui, e alimentou a plataforma. Pode ver que o vermelho, onde a gente fazia o monitoramento, onde deu maior índice de captura de macho nas armadilhas. Dezembro, janeiro, novembro, fevereiro. Então, são os meses que deu maior índice de captura. Com a Smart, a plataforma, você pode ver que, a partir de novembro, que a gente começou a usar a plataforma em 2021 e 2022, a captura aumentou muito. Por quê? Porque ela direciona as armadilhas nas áreas de alta suscetibilidade, favorabilidade da doença, da praga.
com isso, é mais assertivo o controle. Vai nas áreas que já estão, o sistema indica, então nós conseguimos ser mais assertivos. Com isso, também, nós passamos as informações para os associados, eles voltam com algumas informações para nós das aplicações. Mas nem todos fazem as aplicações necessárias. Às vezes demora, perde um pouco de time. Então, sempre a infestação aqui está sendo um pouco alta. Mas está sendo um ano complicado na parte de pragas para nós. Só para ilustrar para vocês, ó, aqui, ó, nós já chegou a encontrar em média de 25 machos por armadilha, onde quando a gente foi fazer alimentar a plataforma, a gente adquiriu que 10 machos já seria o suficiente para o controle para startar a aplicação. Então, você pode ver que a maioria dos meses aqui estão aptos para fazer o controle. Então, o índice de assertividade da plataforma para indicar nas áreas está sendo bem assertivo. Onde a gente está colocando as armadilhas, está tendo realmente infestação alta da praga. E também estamos vendo pelas infestações finais. Onde não foram feitas as aplicações, nós estamos tendo alto índice de infestação final da praga. Mais ou menos era isso, não tenho muito acrescentado dessa parte do controle, mas nós estamos muito satisfeitos, apesar que nós não estamos com muita assertividade no controle da praga ainda, mas a plataforma está sendo muito útil para nós no dia a dia, na orientação de orientar onde é nas melhores áreas, nas áreas onde tem maior nível de infestação. Então, estão nos ajudando bastante. Legal. É a hora certa e o lugar certo para fazer o monitoramento, né? A otimização do uso de recurso, né? Sim, legal. Sim. Muito bom. Bom, muito obrigado aí por compartilhar, Leilson. Mais uma vez, da mesma forma, né, como coloquei para os outros, agradeço aí a sua participação, todo o engajamento da associação, também vir aqui compartilhar com a gente, com os demais, essa solução, né? Então, acho que é muito importante aí a gente ter realmente esse espírito colaborativo aqui de estar compartilhando aprendizados e resultados. Bom, para darmos sequência, Neilson, acho que você pode interromper o compartilhamento de tela, por favor? E aí, para dar sequência, ainda não. Eu não sei se o Michel consegue. Bom, enquanto a gente acerta aí, já queria convidar a Dalana para participar aqui com a gente. A Dalana é aqui do Agitec Garage. Ela é nossa líder aí da nossa área de learning, né? E a gente chamou ela para falar um pouquinho sobre inovação e governança, né? Então, alguns desafios, né, alguns aprendizados que a gente tem observado aí nas organizações, algumas oportunidades, né? Então, eu queria aí convidar a Dalana para se apresentar, falar um pouquinho de você e falar um pouquinho para a gente aí sobre esse cenário, como as organizações elas têm trabalhado com gestão e com inovação. Oi, pessoal, vocês me ouvem? Lucas? Sim, positivo. Perfeito. Pessoal, boa tarde. Estou acompanhando aqui o encontro quietinha. Parabéns pelos resultados de vocês. Imagino que muito aprendizado, né, foi envolvido, está envolvido ao longo desse processo, para além dos resultados, né? Digo isso porque eu sou uma super defensora da gente olhar o aprendizado também como métrica de sucesso, quando a gente olha para as conexões de inovação. Hoje eu sou Head da área de Learning Experience aqui, me chamo Dalana. O Lucas já me pré-apresentou aí, né, Lucas? Hoje eu entro em contato direto com os desafios das corporações
quando se fala em inovar. Eu me relaciono com corporações que estão no seu comecinho, né, dessa jornada de entender quais são os seus processos, o que faz mais sentido aqui dentro do Hub. Então, eu, claro, tenho mais interações com as corporações, mas ao longo da minha carreira eu vim de outro Hub de inovação, e lá eu também tive outras experiências para além de empresas privadas, mas também com órgãos públicos. Enfim, tive contato também com várias outras empresas de tamanhos menores quando eu fiz parte de uma consultoria de inovação. E por que eu estou falando isso, gente? Hoje aqui, então, o Lucas e o Michel me chamaram, me convidaram, né? Obrigada, meninos, para estar aqui falando um pouquinho de governança de inovação de uma forma macro. Eu não sei a fundo a realidade das organizações de vocês, das associações na qual vocês fazem parte, até porque cada realidade é uma realidade e não existe, né, uma forma de fazer governança que ela é replicável, né? O que eu vou trazer aqui é uma visão do cenário, um cenário para além da realidade de vocês. E com isso, espero trazer aqui para vocês uma visão de que esse desafio de governança é um desafio que ele extrapola as empresas, extrapola as associações, é um desafio da inovação como um todo, né? Os problemas são muito parecidos quando a gente fala de estruturas e as organizações que inovam diferente. Por quê? Porque todas as organizações, né, que a gente está falando empresas, enfim, sistema públicos, todas essas empresas, essas organizações, elas saíram de um lugar aonde a gente tinha uma dinâmica aonde hoje não temos mais. A gente está numa dinâmica que ela é muito mais ágil, que ela exige uma nova forma de se pensar em inovação. Hoje aqui no Hub a gente tem várias empresas que são centenárias, bicentenárias, e estão aqui e, obviamente, chegaram até aqui inovando, mas perceberam que existe uma nova dinâmica, que ela é colaborativa, que eu preciso agir em ecossistema, eu preciso pensar em conjunto para que eu consiga sobreviver, né, diante dessa nova dinâmica. E aí, quando eu falo isso, eu estou falando que a gente tem desafios semelhantes, porque todas as empresas, elas caíram nesse lugar. E aí, gente, esse cenário, né, é um cenário muito promissor, né? Esse cenário que a gente fala de parcerias, de ecossistema, cenário de conexão. A gente vê startups sendo investidas a toda hora por grandes empresas, olhando empresas, né, olhando para horizontes diferentes, horizontes que extrapolam o seu core de negócio, né? Olhando e tendo essas visões diferentes trazidas pelas startups. Isso é um cenário muito promissor, que a gente está aqui, poxa, vamos fazer parte disso, vamos criar novas soluções, vamos contribuir com essa dinâmica. Legal, mas por trás disso, muitos desafios, muitas fricções, e aqui no Hub a gente lida com eles todos os dias. E para trazer um pouquinho para vocês essa dinâmica, a gente está sempre em contato também com startups, afinal de contas, a nossa comunidade de startups ela ultrapassa 1000 startups hoje, né? E aí, dentro dessa dinâmica, a gente perguntou, né, para as startups, quais as barreiras na parceria com essas organizações? Quais os principais desafios, né? Aqui eu vou falar no geral, eu não estou falando de associação, não estou falando de empresa privada, eu estou falando no geral, o cenário que as startups encontram para pensar projetos de forma colaborativa. E eu vou comentar um pouquinho sobre eles, eu quero que vocês pensem um pouquinho na realidade ao longo desse processo, se esses desafios, eles fazem parte da realidade de vocês, quais fazem e quais não fazem. Bom, gente, o primeiro desafio que a gente levantou, né, são as expectativas irreais. Então, quando uma empresa, uma organização vai se relacionar com startups, muitas vezes tem expectativas na quais as startups não têm capacidade de atender. Personalizações, às vezes, super específicas. Quando eu falo de startup, a gente está falando de escala, a gente está falando de modelo de negócio sustentável. Quando eu quero que uma startup ela personalize uma solução demais, eu estou, de fato, quebrando o modelo de negócio da startup. Está sendo vantajoso para mim? Tá, como empresa, mas como startup, não. Então, esse é um ponto importante que a gente levanta quando a gente fala de relacionamento com startups. Propostas desvantajosas, ali no 4, entrando agora aqui, né?
Contratos de exclusividade, muitas vezes, né? Poxa, eu como empresa, eu quero que a startup ela desenvolva algo para mim e, poxa, tem alguns dados aqui sensíveis, a gente precisa fazer um NDA, a gente precisa criar uma solução e desenvolver uma solução exclusiva aqui para a gente. E aí, isso acaba também acontecendo e também matando o modelo de negócio de uma startup. A gente tem um exemplo ao contrário disso aqui no Hub, trazer para vocês, que é um exemplo da startup Manfin com a Bung. A Manfin é uma startup que ela desenvolve uma solução para análise de comportamento do cliente, através de inteligência artificial, enfim, através de algumas tecnologias onde eles conseguem hackear as interações do consumidor, enfim, do cliente com a marca. Legal. A Bung, que é uma das nossas empresas aqui no Hub, precisava entender qual perfil de produtor estava mais propenso a realizar operações de barter. Legal, se conectou com a Manfin. Manfin não tinha essa solução desenvolvida. Em conjunto, eles perceberam que isso era um mercado muito promissor para além da Bung e que a Manfin sim fazia sentido a Manfin desenvolver e personalizar e pensar numa solução. Mas, diante disso, olha só o que aconteceu. A Bung assinou com a Manfin um contrato de desenvolver essa solução, né, de forma a atender 1 ano com exclusividade à Bung, mas depois de 1 ano, eles poderiam, de fato, comercializar essa solução com outras empresas, inclusive com a Bung, desde que os royalties viessem para a Bung, uma parceria comercial bem alinhada e bem feita. Então, aqui eu tenho uma proposta onde, sim, eu resolvo o meu problema, e é de forma específica, mas eu também gero valor para a startup. Então, isso é algo muito importante. E aí, a gente começa a entrar em alguns aspectos mais relacionados à dinâmica das corporações. Quando eu falo do problema de pouca disposição a tomar risco, eu estou falando da cultura. Quando às vezes a startup entra dentro de uma empresa e entra de uma empresa dentro de uma organização, aonde a gente está falando de excelência de processo, aonde de fato as pessoas têm aversão a experimentar, as pessoas são cobradas por excelência e elas não têm uma visão muito clara do que é um erro experimental e o que é um erro de operação. E aí é onde começamos a ter alguns problemas em relação a esse ponto. E eu tenho até um exemplo que na semana retrasada, veio aqui a gente teve uma interação com uma empresa aqui no Hub, onde a gente teve um feedback super legal de um colaborador. Ele trouxe o seguinte relato: olha, Dalana, antes dessa imersão de aprendizado aqui, eu estava pensando até em pedir demissão dessa empresa. Mas depois que eu entendi que eu, como funcionário, eu posso experimentar, eu posso desenvolver o meu empreendedorismo aqui dentro, eu resolvi ficar. Então, o quanto que essa questão de você ter pessoas que tenham esse caráter de experimentar é muito importante quando a gente fala de relacionamento entre corporações e startups. E aí, outra questão, burocratizar relações. A startup, ela tem as suas particularidades. E muitas vezes elas são tratadas como fornecedores. E a gente bem sabe que, poxa, existem vários processos por trás que é de aprovação de fornecedores. Preciso de 3 fornecedores, eu preciso comprovar histórico. E a startup, muitas vezes, ela não tem nem CNPJ. Então, como que, de fato, eu desburocratizo essas relações? E, por fim, falta de cadência nos processos de decisões. O projeto vai para frente, tá? A gente faz uma POC. E aí, como é que faz? A startup, ela começa um relacionamento porque ela entende que ali tem uma possibilidade de ela crescer e se desenvolver. E como que, de fato, a empresa está garantindo que tenham processos internos que tenha cadência, né? Poxa, vai para frente, não vai para frente? Como que isso faz para que, de fato, a startup ela consiga ter vantagens dentro desse processo? E aí, por que eu falei tudo isso se eu estou falando de governança? Porque todos esses aspectos, e principalmente esses que eu sublinhei aqui, eles têm a ver com uma ineficiência de uma governança. E a ineficiência de uma governança é uma das principais barreiras para isso tudo dentro das organizações. Quiçá, às vezes, organizações que não têm um modelo de governança. Obviamente que muitas empresas entram no Hub, organizações, e começam a trabalhar com startup sem saber. Eu não sei se é o caso de vocês, mas se for, tá tudo bem. Mas ao longo do processo, a gente vai percebendo a necessidade de ter, de fato, uma governança que olhe, de fato, para o ecossistema, tanto interno quanto externo. E aí, aqui no Hub, para a gente exemplificar isso, a gente gosta de usar uma árvore.
Ana, por que uma árvore? Quando a gente olha para os projetos de inovação, que é isso tudo que a gente está falando aqui, esses resultados, algo muito importante para a inovação, a gente está falando da copa, onde tudo é visto, onde gera frutos, né? Onde, de fato, os resultados vêm. Mas o que acontece? Uma árvore, ela não se sustenta só na copa, ela não se sustenta só como projetos. E se a organização, ela é uma árvore, eu preciso olhar para a raiz também. E a raiz, eu estou falando de estratégia, eu estou falando de liderança, eu estou falando de cultura. Existe uma estratégia clara e coerente para onde a empresa está olhando? Existe uma clareza e uma organização de quais inputs que eu uso para chegar nessa estratégia? Quem faz essa estratégia? Quais são os requisitos para a escolha de uma ideia? Quais são os requisitos que garantem que eu tiro os vieses pessoais de dentro da minha escolha para uma determinada solução ou para um determinado processo? Quem é que está decidindo, né? A gente tem alguns exemplos. Uma vez eu estava no workshop, poxa, tragam ideias, tragam possibilidades, tragam problemas, legal, bacana. Aí vem uma liderança e fala, galera, isso aí, tragam ideias, mas beleza, gente, não vamos viajar muito? Ou, gente, vamos sair desse lugar? Então, como que, de fato, a gente cria um fluxo, cria um flow, cria uma gestão que faça sentido, né? E aí, a governança está nessa base. E essa base, ela vai garantir que eu possa pensar no caule. Quais parcerias que eu vou trabalhar? Quais recursos internos que eu vou precisar colocar? Tanto de dinheiro, quanto de pessoas que eu vou precisar colocar? A governança é esse princípio, né? De como que, de fato, a gente decide onde colocar os recursos, como coordena essas atividades e como monitora os resultados. Isso pode soar como mais uma estrutura. Pô, mais uma estrutura eu preciso criar aqui dentro. Sim, é mais uma estrutura, mas como que eu crio uma estrutura ágil? Uma estrutura que, de fato, ela seja adaptativa. Isso é governança de inovação. E aí tem esse dado que eu trago para vocês, que é um dado de uma pesquisa da ACE, de 2020, que ela fala o seguinte: comparação das empresas que possuem ou não comitê de inovação. Comitê de inovação é uma espécie, é uma organização, é algo que as empresas criam para gerir, né? Gerir e determinar o fluxo de decisão com esses projetos de inovação. Então, quando a gente percebe ali, quando uma empresa está gerando de 0 a 10 ideias, metade das empresas responderam que tem comitê de inovação ou que não tem comitê de inovação. Quando eu tenho poucas ideias, eu estou no âmbito das ideias, tudo bem eu começar sem comitê ou começar sem organização. Mas no momento que a gente está crescendo, e aí eu vou olhar para os 2 últimos itens ali, quando eu já tenho mais de quase 30 ideias dentro da corporação, para eu conseguir rodar, eu preciso de um comitê de inovação. Senão eu não consigo rodar. E está para além de gerir essas ideias. É porque quando eu tenho 10 ideias e essas ideias não vão para frente, eu não consigo ter mais ideias, porque os colaboradores e as próprias startups estão olhando aquilo, poxa, não tem resultado, não estava gerando valor para mim. Então, é importante que a gente crie essa governança de fato para que a gente consiga garantir a perenidade e o fluxo desses projetos. E para além de geração de projetos, a gente está falando de crença, as pessoas crerem no resultado. E aí, outro dado esse dado é uma pesquisa da Accenture, se vocês quiserem saber mais, é só colocar pesquisa Accenture 2020 sobre governança de inovação no Google, que vocês vão ver, tem muito dado legal. Mas o que eu gosto de falar aqui é que dentre as mais de 1.000 empresas entrevistadas, né, foram cargos de liderança, de estratégia que responderam, e empresas gigantescas, que valem mais de $1 bilhão de dólares, que responderam essas perguntas, só 12% delas têm governança de inovação. E aí, essas organizações, fazendo uma comparação agora relacionada a crescimento de receita, elas crescem 2 vezes mais. Por que elas crescem 2 vezes mais, Alana? Elas crescem 2 vezes mais porque elas são capazes de ter uma estratégia que está olhando, de fato, para problemas e oportunidades que olham para o meu crescimento do negócio. Balizando e equilibrando meu portfólio de inovação em projetos que gerem ROI, que gerem receita e, ao mesmo tempo, que me permitem experimentar e abrir novas frentes para o meu negócio. E aí eu tenho um exemplo aqui que eu gosto de trazer, que é o exemplo da Bayer, né? Que é uma empresa com uma estratégia clara e com uma governança clara. Eles começam com uma tese de inovação muito clara como empresa. Então, como associação, qual é a minha tese de inovação? Para onde que eu vou olhar inovação? A Bayer, ela tem 2 horizontes de inovação quando fala em portfólio. O horizonte 1, onde ela está olhando para esses desafios emergentes, como, de fato, eu melhoro a tomada de decisão do produtor rural, e, claro, isso gera valor, isso gera dados para mim. E aí a gente tem várias startups conectadas a elas, como, por exemplo, a Já Entendi, que é um case muito legal da Bayer com Hub, onde, de fato,
a Bayer tem uma solução, né, que é a Climate Field View, e os produtores rurais não estavam usando. Então, como que de fato eu faço com que o produtor use e crie valor nessa solução? Se conectaram com a Já Entendi, e a Já Entendi é uma startup de educação, onde criou de fato uma metodologia onde o produtor rural conseguiu se integrar e usar essa solução. Então, eu estou olhando para desafios do core, estou retornando, estou olhando para realmente como que eu impacto o meu negócio. E aí, quando eu estou olhando no segundo horizonte, a Bayer está olhando para novos desafios, para desafios emergentes. E aí a própria Cima aqui, que não está nessa listinha, mas que já saiu alguns meses atrás, fez parceria com a Bayer, né? Nesse segundo horizonte, aonde eu estou olhando de fato, como que de fato os dados, né? Como que Data Science me ajuda me ajuda como Bayer a ajudar o produtor a tomar melhores decisões e recomendar práticas sustentáveis. Então, olhando para o segundo horizonte, estou olhando para novos negócios, estou olhando para carbono, estou olhando para um outro lugar. E eu pergunto, como que a associação de vocês, ela tá de fato olhando para essa tese de inovação? Como que isso tá organizado? Aqui foi levantado desafios, né? Mas é importante que dentro da organização, para que isso continue para além desse programa, que isso exista, que isso esteja desenhado. E aí, uma coisa legal, só para fechar aqui da Bayer, é que a Bayer tem uma metodologia que se chama metodologia PERI, que eles usam. Aqui, depois, se vocês quiserem dar um Google aí nessa metodologia, que é basicamente potencial, esforço, risco e experiência. Por que eu estou falando isso? Porque quando eles criam essa estrutura para tomada de decisão de qual projeto ou não vai para frente, essa metodologia ajuda a tirar alguns vieses pessoais. Porque quando eu falo de potencial, eu analiso a ideia num viés de potencial de aumento de receita, redução de custo e impactos futuros desse negócio. Legal. Quando eu olho esforço, eu olho para o esforço de gente que eu vou precisar colocar para tocar esse negócio. Quando eu falo de risco, R, de PERI, eu estou olhando, se a ideia for implementada e a gente perceber que não é bem assim, o quanto que isso vai impactar a minha marca? E, por último, experiência. O quanto que as pessoas que estão avaliando essas startups têm, de fato, experiência naquilo. Então, é importante que essas pessoas que avaliem tenham alguém de visão estratégica, tenha alguém que tem uma visão tática, que tenha alguém que tem uma visão técnica. Então, é legal ter essas metodologias por trás da governança que vão garantir, de fato, que eu tome a melhor decisão e que eu não perceba lá no meio do caminho que talvez essa solução, que eu já rodei POC, que já fez sentido, é uma solução onde eu vou ter que colocar um esforço de pessoas muito grande e eu não tenho condições de executar agora. Então, é muito importante que a gente tenha essa base de decisão que ajude a gente, dentro da governança, garantir que a gente tome uma decisão antes de envolver, por exemplo, um agente externo, que daí vai acontecer frustração e muita coisa pelo caminho. E aí eu estou falando também de estrutura, aqui eu estou falando de tese de inovação, mas quando eu falo de governança, eu estou falando de pessoas, estou falando de como que essas pessoas são organizadas. E aqui eu trago um exemplo, por exemplo, da SMC. Esses dois exemplos são exemplos compartilhados publicamente, tá? No Hub. Aqui a gente tem um programa onde as pessoas compartilham, de fato, seus aprendizados e chama Jornada de Aprendizagem. E a Dani, que é diretora de marketing da SMC, que é uma das integrantes do Comitê de Aprovação e Resultados da SMC, ela explicou para a gente como é que funciona. Então, eu tenho o comitê, que quem está lá são alguns diretores que estão engajados com inovação, que ajudam a desenhar essa tese de inovação. Eu tenho um grupo de multiplicadores, né, de pessoas das áreas de negócio que estão, de fato, olhando para esses desafios de negócio e trazendo isso para o comitê, e trazendo esses desafios que ajudam o comitê a retroalimentar essa tese, retroalimentar esse portfólio. E aí, uma coisa que eu quero trazer, que eu acho que pode conectar com a realidade de vocês, é que eles também têm um grupo que está olhando para cliente. Então, todas as áreas que estão conectadas com o cliente, eles têm um grupo onde eles trocam inputs entre si para trazer ideias e trazer oportunidades do cliente direto para esse comitê de inovação e ajudar a fortalecer essa tese. Então, o quanto que, de fato, eu ter essa estrutura de organização clara, e ali do lado vocês podem ver quais os rituais que eu crio para essas pessoas, para que a gente consiga ter uma gestão da inovação que ela vá se adaptando ao longo do caminho e a gente vai aprendendo. E aí, já indo para a parte final aqui da minha apresentação, né? Tudo isso eu estou falando de um comitê de inovação, tá? E o comitê de inovação, tanto a Dani quanto as empresas que a gente conversa aqui, a gente pergunta, tá, qual é o principal papel de um comitê de inovação, ou que seja um grupo de pessoas decisoras, que seja um conselho, de fato? Ela falou, o nosso principal objetivo, isso é uma fala da Dani, mas também de outras corporações, o principal foco do meu grupo, né, de comitê é
eliminar as fricções. E quais são as fricções? Aquelas lá que eu mostrei lá no começo. Como que eu, como comitê de inovação, eu primeiro elimino essas fricções para que depois, de fato, eu me conecte com uma startup e gere valor para todos. Afinal de contas, quando eu falo de inovação aberta, é valor compartilhado, é para todos. E para todos eu estou falando para cliente, para startup, e estou falando também para as pessoas internamente da corporação. E aí, claro, existem vários exemplos de comitê, de conselho, diversas realidades. O comitê que tem pessoas do administrativo também, então tem o comitê, tem a governança corporativa, e algumas pessoas dessa governança corporativa participam dessa governança de inovação, pessoas mais engajadas, pessoas que estão mais próximas. Algumas vezes é o próprio comitê administrativo que se torna esse comitê de inovação. Em outros momentos existem uma área de inovação, então, né, para além das corporações, por exemplo, a John Deere, as próprias concessionárias da John Deere, algumas concessionárias já têm área de inovação, para ajudar a John Deere a também trazer esses inputs e inovar. E aí, claro, a gente está falando... Oi, Lucas? Desculpa interromper, eu sei que você está finalizando já, só para a gente caminhar aí, porque a gente tem uma parte da UPL que vai falar também. Olha, Lucas, eu dou 2 minutos para eu terminar, pode ser? Tranquilo, eu sei que você está... Legal. E aí, falando rapidinho, desculpa, Lucas, aqui, a gente começou um pouquinho atrasado, desculpa, pessoal. Para a gente fechar, beleza. A gente olha para esse comitê de inovação, esse comitê de inovação, ele está olhando para a estratégia, ele está olhando para a cultura, né? Estou olhando para eliminar essas fricções, e eu estou olhando para a gestão também. Como que essas ideias, elas passam por esse funil? E aqui eu tenho um exemplo da Bung, né? Que eu não vou conseguir passar rapidamente, mas depois a gente compartilha esse slide com vocês. Como que entra essas ideias? É através de cliente, através das áreas? Como é que isso entra? Como é que isso transforma e como isso é priorizado em projetos? Como que depois do projeto isso ganha escala? E eu preciso ter certeza de que as pessoas que participam do comitê de inovação e dessa governança de inovação, elas sabem seu papel. O meu papel é na tomada de decisão, o meu papel é na articulação, o meu papel é na execução. Isso precisa ter muita clareza para que o negócio aconteça. E por fim, Lucas, já indo para o final, alguns pilares importantes. E agora falando mais de check, para vocês como associação olharem para isso, definir modelos e políticas, esse modelo que ele vai ser mais fixo, que ele vai ser mais imutável, definir uma tese de inovação clara, estruturar o portfólio de inovação da empresa, como, por exemplo, trouxe o exemplo da Bayer, como a gente desenha esse framework, como o da Bung, o framework ágil, onde as pessoas saibam o seu lugar, como que eu meço e acompanho esse sucesso, isso é muito importante para que realmente isso seja cíclico, e como que eu comunico essa estratégia, para que as ideias cada vez mais elas venham alinhadas com a tese de inovação. E aí, gente, quando eu estou falando de governança, é bom ressaltar que tem vários modelos de governança, não existe receita de bolo, e é importante que se aprenda no caminho. E se vocês fizeram no For Farmers, é muito importante para vocês perceberem as ficções e desenharem modelos que façam sentido com a realidade de vocês. E aí eu gosto muito de falar de governança de inovação dessa forma. Governança, para mim, de inovação é o jeito de fazer inovação acontecer de forma infinita dentro das organizações. Para que mude gestão, mude CEO, eu tenha essa estrutura que ela funcione. Vai mudar a tese? Vai mudar a tese, porque a minha visão é diferente da tua, a realidade muda, mas como que, de fato, eu crio uma estrutura que ela seja adaptativa. E aí eu deixo como dica esse livro, que é o Jogo Infinito, do Simon Sinek, que ele fala um pouquinho de como que as organizações se mantêm relevantes e entender inovação, não como um jogo com começo, meio e fim, mas como um jogo infinito, onde a gente vai melhorando e se adaptando. E aí eu deixo a palavra do nosso CEO, que vocês devem conhecer, José Tomé, que ele fala muito assim, gente, 3 não é o suficiente. Porque é isso, quando você vai inovar, não é você inovar uma vez, testar uma solução, aí depois testar outra, não. Você precisa testar rápido, errar rápido e aprender rápido. E para isso você tem que pensar como investidor, você tem que pensar como, de fato, você está investindo em uma ideia potencial para gerar valor no seu negócio e que tenha um framework ágil que sustente, né, esse pensamento de investidor nas organizações. Gente, falei muito rápido, muito obrigada. Espero que tenha ajudado vocês e fico super à disposição para ajudar vocês ao longo desse caminho. Valeu, gente. Obrigada, Lucas. Obrigada, Michel. Obrigada, pessoal. Nós que agradecemos, Dalana, toda a sua contribuição, acho que muito aprendizado, muito ensinamento. Tudo isso muito novo, né? Toda essa dinâmica muito nova. Mas, enfim, agora a gente caminhando aí para a nossa parte final, eu queria convidar o Wilson Soares, que é gerente de projetos da UPL, né? A UPL que foi um grande parceiro nosso nesse programa, né? Financiando aí a participação de vocês, associações. Então, aqui para esse encerramento, para esse momento, eu queria convidar o Wilson a trazer uma palavrinha brevemente sobre a importância desse projeto para a UPL, a importância do relacionamento e geração de valor
da UPL para os seus parceiros, para as associações. Wilson, está com a gente? Oi, Lucas, vocês me ouvem? Sim, positivo. Não, bacana. Não sei se eu ainda tenho aqui também o Sérgio De Caro, tá? E o Carlos Melo, né? Que está um pouco mais no trabalho de campo, né? Eu sou mais o cara de TI aqui dentro da UPL, mas, assim, fiquei bastante impressionado, tá? Desde o momento que a gente começou a interagir. Tive a oportunidade de conhecer aí o AgTech Garage, né? Ali no mês de abril, dentro do evento que a gente, né, participou. E em relação ao programa For Farmers, foi bem interessante, tá? Ver os resultados, ver aí como é que, exatamente a questão de prova de conceito, como é que as análises são realizadas. Concordo plenamente aí com toda essa questão que foi colocada de que inovação é partir para frente, né? Partir para cima, errar rápido, acertar, errar rápido e aprender mais rápido ainda, como foi bem colocado aqui, tá? E certamente muitas empresas, a nossa é uma delas, está buscando, né, essas oportunidades, parcerias, startup, etc., para a gente estar aí à frente, né, do que tem de melhor, né, que tem sido produzido aqui no nosso país, na nossa região, tá? Então, agradecer muito aí pela oportunidade, né, pelo trabalho que foi realizado, e vamos continuar aí com muito do que a gente já tem trabalhado aí para esse ano também, tá bom? Não sei aí se a gente tem ainda o Sérgio De Caro ou o Carlos, quiserem complementar alguma coisa mais especificamente. Oi, Wilson. Oi, pessoal. É só reiterar mesmo, é o Sérgio De Caro que está falando aqui. Eu creio que a gente conseguiu unir todas as partes de a demanda que está no campo, materializar a ideia, testar. Para mim foi uma experiência muito legal que eu gostaria de continuar esse próximo ano. Wilson, só reiterando mesmo o que você falou e parabéns a todos os envolvidos. Bacana, Sérgio. Obrigado, tá? Eu acho que o Carlos já desconectou aqui. Mas, ô Lucas, assim, muito obrigado, tá, pela oportunidade, né, e também aí pela flexibilidade, ter flexibilizado a agenda para a gente poder participar hoje. Semana passada o nosso time não estava disponível e, né, a gente continua aqui com o contato, né, para realmente ver o que vem para o próximo ano. Perfeito. E sem dúvida, como eu falei lá no começo, né, acho que quem merece aqui todos os parabéns são as associações, né, que lá atrás toparam o desafio, entenderam a proposta e ao longo aí de todo esse ano estiveram com a gente, com bastante engajamento, com esse espírito muito colaborativo, né, de trazer resultados, de compartilhar. A gente tem tido alguns encontros muito ricos nesse sentido, né, como foi esse de hoje também. Então fica aí o meu agradecimento, né, e o reconhecimento aí pela toda a participação e engajamento de vocês, associações. Para nós aqui do AgTech Garage, um grande prazer, né, fazer parte desse programa com vocês. É uma iniciativa que, quando a gente começou ali com vocês, ainda muito no começo, né, então a gente também aprendendo muito, como o Wilson falou, como a Adelan falou, né, errando rápido, aprendendo rápido, consertando. Então, acho que é um aprendizado para todos os lados, né, e para a gente um grande prazer, uma grande alegria ter passado toda essa jornada com vocês, né? Continuaremos aí conectados, acompanhando as startups, acompanhando as associações que estão com projetos, né? Acho que há todo o interesse aí da gente seguir acompanhando esses projetos, esses resultados, né? Para a gente é um grande prazer. E caminhamos, então, para o nosso encerramento. Eu não sei se o Eduardo, da Orplan, também quer falar uma última palavra aí de agradecimento. A Orplan, que também é um grande parceiro, né, durante toda essa jornada, nos apoiando, dando suporte aí na relacionamento com as associações. Reitero aqui o meu agradecimento. Eduardo, se quiser deixar aí uma última palavra, fique à vontade. Beleza, Lucas, obrigado. Eu vou falar rapidamente aqui, acho que a Luísa vai fazer um agradecimento também em nome da Orplan e do Solidariedade, mas a gente gostaria de agradecer todo o empenho da equipe do AgTech, a UPL por ser parceiro que nos proporcionou esse projeto também, né, e mais importante também, as associações por comprarem a ideia e participarem junto com a gente ao longo de um ano, né, às vezes a gente até passa um pouco do horário com eles,
mas eles seguiram firmes aí e acho que os resultados foram muito legais também. Legal. Eu queria agradecer imensamente a Agtech, ao PL pela parceria. Foi extremamente inovador para a gente das associações, né? Eu acho que foi um pequeno passo para um dos nossos pilares que a gente trabalha muito, que é a sustentabilidade, a tecnologia no campo, né? E eu queria agradecer principalmente as startups que tiveram um cuidado especial de falar com as associações, de entender a linguagem das associações, entender a necessidade das associações. Quando eu participei da jornada de aprendizagem da Agtech, eu deixei bem claro, né, que as startups são cheias de pessoas jovens, né, de milenais ou da geração Z, né, e às vezes a forma de linguagem a gente não se conectava, né? Então, assim, eu quero agradecer demais as startups que falaram, opa, a gente tem que ler o nosso perfil aqui do nosso cliente, das pessoas com quem a gente está se relacionando, e isso fez um diferencial muito grande, né? Então, assim, é legal tudo isso, mas eu sempre falo, vai com calma que a gente está indo junto também, né? Então, eu agradeço aqui demais a Agtech, demais a UPL pela parceria, obrigada por investir na gente, obrigada por essa parceria e agradecer principalmente as associações que se engajaram, que entraram, que mesmo com medo foram em frente, porque isso é muito novo para muitas associações, né? Então, isso daí é muito importante para a gente, né? Então, é mais um passinho que a Plana, junto com as suas associações, estão dando nesse mundo tecnológico, né? Então, é muito importante esse tipo de parceria e reitero aqui para o PL e para a Agtech, estamos abertos, vamos dar continuidade a esse casamento, a essa parceria que seja longa e que isso vai refletir no campo com certeza, viu? Então, é isso, muito obrigada a todos. Perfeito, muito obrigado aí pelas palavras, Eduardo e Luísa. Bom, pessoal, vamos caminhar então para o nosso encerramento. E como última mensagem, né, também gostaria de deixar aí super aberto o nosso relacionamento, né, que com o Podtech Garage, a todos vocês, associações, vocês possuem nosso contato, estamos à disposição. Acho que é o começo de um relacionamento que pode se fortalecer e vamos seguir em frente. Tá bom? Muito obrigado a todos pela participação, por toda essa jornada, pelo encontro de hoje. Acho que foi riquíssimo, né? Compartilhamos muitas informações, muitos aprendizados. Fica aqui o meu agradecimento e declaro, então, encerrado este encontro.